Hoje, a gente vai entender a história de uma cidade brasileira, Volta Redonda. Por décadas, a população de lá luta contra uma crise ambiental bem séria. Mas agora existe um plano. Um plano detalhado que pode não só mudar o futuro da cidade, como também redefinir o que a gente entende por justiça ambiental aqui no Brasil. Essa frase, tirada de um relatório sobre a cidade, é pesada. Ela diz tudo. A gente não está falando só de poluição num sentido abstrato. A gente está falando de uma sensação diária, real, de sufocamento. De uma luta constante contra uma poeira escura que invade tudo, as casas, as roupas e, o pior, os pulmões. E os efeitos na saúde são devastadores. Olha só esse número, 79%. Quase 8 em cada 10 moradores perceberam um aumento em problemas respiratórios, como tosse e alergias. Isso mostra que a crise vai muito além de um incômodo visual. Ela está literalmente deixando as pessoas doentes. Para a gente entender a solução que está sendo proposta, primeiro a gente precisa mergulhar no real problema. E olha, não é só a poeira, é também uma crise gigantesca de confiança, um conflito absurdo entre os dados oficiais e a realidade de quem vive lá todos os dias. Então, afinal, o que é esse tal pó preto? Basicamente, são micropartículas de ferro que vêm da siderúrgica local. E elas cobrem absolutamente tudo. Mas o pior mesmo é o que não se vê, aquilo que entra nos pulmões. E o perigo não para por aí, não vem só do ar. Existe uma montanha de resíduo tóxico ameaçando o rio que abastece milhões de pessoas. É uma crise por ar e por água. E aqui a gente chega no ponto central da crise de confiança. Pensa só. De um lado, relatórios oficiais da empresa e do órgão ambiental dizem que a qualidade do ar é boa quase o tempo todo. Do outro lado, a realidade de quem mora lá. Mais de 90% das pessoas sentem que a poluição só piorou ou, na melhor das hipóteses, ficou na mesma. Essa desconexão total é o motivo pelo qual o sistema atual simplesmente não funciona. Aí vem a pergunta óbvia. Se existem leis e multas, por que nada muda? A resposta está numa diferença que parece pequena, mas é fundamental. A diferença entre compensar e reparar. Para uma empresa gigante, pagar multas pode ser só mais um custo operacional, sabe? Mais uma linha na planilha. A compensação funciona mais ou menos assim. A lei encara o dano como algo inevitável. Então, a empresa paga uma taxa por isso. O problema? O dinheiro arrecadado vai para cuidar de parques e reservas em outros lugares. Não vai para as pessoas que estão, de fato, respirando poluição. Ou seja, não serve para reparar a saúde de ninguém. Agora, a reparação parte de um princípio totalmente diferente. Ela trata o dano como algo ilícito, ou seja, ilegal. O objetivo aqui é consertar o que foi quebrado. E se não dá mais para consertar, o caminho é indenizar financeiramente as vítimas. É aqui que a poluição deixa de ser um custo do progresso e passa a ser vista como um dano que exige responsabilidade direta. E olhando essa tabela, a mudança de estratégia fica claríssima. O foco sai da biodiversidade e vai direto para a saúde e a qualidade de vida das pessoas. A ferramenta deixa de ser o estudo de impacto e passa a ser a ação civil pública. E o resultado? Bom, o resultado não é mais dinheiro para parques distantes, e sim indenização direta para a comunidade afetada. É uma virada de chave fundamental. E essa estratégia toda não surgiu do nada, claro. Ela foi construída com base em lições aprendidas em outras batalhas importantes por justiça ambiental, tanto aqui no Brasil quanto lá fora. Vamos dar uma olhada no que esses casos podem nos ensinar. 3 casos servem como um guia. Flint, nos Estados Unidos, provou que indenizações gigantescas para as vítimas são, sim, possíveis. Aqui no Brasil, o caso de Capoava mostrou o poder que a ação civil pública tem. E um outro caso da própria empresa em questão deixou claro que acordos menores, os chamados TACs, simplesmente não dão conta de um problema tão grande e contínuo. Cada caso desses oferece uma peça importante do quebra-cabeça. A lição de Flint é particularmente poderosa. Daquele acordo bilionário, a maior parte, quase 80%, foi destinada diretamente para as crianças que foram afetadas pela água contaminada. Isso estabelece um princípio fundamental. A reparação deve sempre priorizar os mais vulneráveis. Então, juntando todo esse aprendizado, o relatório consegue desenhar um plano super detalhado. É um verdadeiro plano de ação que une o melhor dessas experiências para criar um novo modelo de justiça pensado especificamente para Volta Redonda. A estratégia é um ataque em 2 frentes, que funcionam ao mesmo tempo. O primeiro pilar é o jurídico, usar a ação civil pública para buscar uma indenização pesada na justiça. O segundo é o da negociação direta,
conseguir um acordo que traga benefícios imediatos e concretos para o dia a dia da comunidade. E o que aconteceria com o dinheiro da indenização? Ele não iria para os cofres do governo, não. A proposta é criar um fundo comunitário, com gestão transparente e com participação da própria comunidade. O foco seria total em programas de saúde e compensação direta, priorizando, assim como no caso de Flint, os mais vulneráveis, as crianças e os idosos. Já o segundo pilar vem para atacar de frente a crise de confiança. A principal exigência do acordo seria um monitoramento independente da qualidade do ar, com dados abertos para todo mundo ver em tempo real. Chega de informações conflitantes. Além disso, o acordo garantiria coisas bem práticas, como filtros de ar para escolas e hospitais e qualificação profissional para empregos verdes. E o mais importante, tudo isso com força de contrato. Ok, o plano é ambicioso, sem dúvida. Mas como é que ele sai do papel? A etapa final do relatório detalha justamente os passos práticos para a implementação. O roteiro é bem claro. O primeiro passo, a curto prazo, é construir a base, organizar a comunidade e garantir o apoio de especialistas, advogados e técnicos. Depois, a médio prazo, é partir para o ataque, entrar com a ação na justiça e negociar o acordo. E a longo prazo é a fase da reconstrução, implementar o fundo e monitorar os resultados de perto, sem descanso. No fim das contas, a mudança que se busca é de mentalidade. É abandonar um ciclo de multas que não resolvem nada para criar um sistema de responsabilização real. Um sistema onde a comunidade possa, finalmente, voltar a confiar que sua saúde e seu ambiente estão sendo protegidos. O Plano de Volta Redonda oferece uma resposta muito poderosa para essa pergunta. Ele sugere que é preciso organização, estratégia jurídica e uma recusa firme em aceitar que a poluição é um custo inevitável do progresso. A questão que fica é: o que é preciso para que outras comunidades possam seguir esse mesmo caminho?